TVC, a TV do Correio da Manhã. Alô pessoal, é uma satisfação novamente o programa Enfoque Espírita entrar em vossas residências levando um pouquinho da doutrina espírita, tá certo? Lembrando que o programa Enfoque Espírita é veiculado aos sábados às 7h30, às segundas-feiras às 0h30, às quartas-feiras às 6h30 e também às quintas-feiras às 0h30. Lembrando que nós temos um e-mail, tá certo? Se vocês quiserem conversar conosco, perguntas, sugestões e reclamações, só nos mandar um e-mail para enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. E o programa pode ser visto também pela internet www.tvc16.com. Pode ser acessado também pelo Facebook TV Correio da Manhã. É só você escrever lá em cima da página. Assim como também no Instagram TV Correio da Manhã. Mas o interessante, o importante é que toda a programação do canal TV Correio da Manhã, canal 16 Petrópolis, é veiculada em outros municípios aqui do interior do Rio de Janeiro, como Pati de Alferes, canal 16, Nova Friburgo, canal 5, Teresópolis, canal 21. Três Rios e Paraíba do Sul, é só vocês acessarem o canal número 3 de Três Rios. Vocês vão ver uma excelente programação. Variedades, notícias e também o Evangelho. Tá certo? Mas o interessante também hoje, nós trouxemos uma pessoa lá da UMEP, a União Espírita Municipal de Petrópolis, tá certo? Que é Dona Daniela Frei, tá certo? Que está aqui a meu lado, não é? As suas considerações iniciais, Daniela, por favor. Como vai, Luiz? Tudo bem. Meu agradecimento, que é uma alegria estar aqui com todos, que nós possamos ter um momento de boas reflexões, de bons pensamentos, de uma boa conversa, né? Isso. E que essas vibrações se estendam a todos os que estão em casa também. Mas com certeza, inclusive nos envolve aqui, não é? No estúdio, mas também, aliás, Kardec falou uma coisa bem interessante. Como vamos fazer conhecer a doutrina espírita? Através dos meios de comunicação também, hoje muito avançados que naquela época, não é isso, Daniela? Com certeza, e a gente tem que aproveitar essa tecnologia, né, para a gente poder se fazer presente, como você disse. Olha só, a possibilidade da gente alcançar tantos lugares diferentes. Exato. Pelo Facebook, por exemplo, em qualquer lugar do mundo, né? Você vai acessar, não é isso? Então tá certo. Então passemos então, pessoal, a nossa leitura, né? Palavras de Vida Eterna, vinda de Emmanuel, através de Chico Xavier. E nós estamos exatamente no capítulo 117. E eu também vou pedir a participação da Daniela, porque ela tem uma ótima voz. Tá certo? Então vamos lá. Olha, título: Espera por Deus. Abre aspas. Mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Fecha aspas. Quem disse isso foi Jesus. Encontramos isso na Bíblia, em João, capítulo 14, versículo 10. Saibamos buscar o pensamento divino, atuante em todas as formas da vida, trabalhando na construção do bem. Mesmo que os quadros da luta humana se nos mostrem
tisnados pela sombra do mal. Você pode fazer o parágrafo seguinte, faz favor. Observa a planta frágil, muita vez desfigurada pelo bote de insetos daninhos ao surgir da semente. Parece uma excrescência no barro de que se envolve. Entretanto, encerra consigo as potencialidades que a transformarão em árvore vigorosa. Fita a criança recém-nata em muitas circunstâncias tocada por enfermidade inquietante. Vagindo nos braços maternos, exatamente. Mas se assemelha a pobre farrapo humano guardado pela morte, todavia traz na própria formação orgânica, aparentemente comprometida, a força que a transfigurará, talvez num condutor de milhões de pessoas. Não julgues o sofrimento por mal. Pode seguir. A tempestade carreia a higiene da atmosfera. A doença do corpo é renovação do espírito. Em todos os sucessos desagradáveis e em todas as condições adversas da existência, acalma-te e aguarda a intervenção da infinita bondade. Disse Jesus, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. O Criador está igualmente na criação. Diante do nevoeiro, não condenes as trevas. Que ótimo. Acende a luz do serviço e espera por Deus. Então, gente, olha só como o texto cai exatamente sobre as nossas cabeças. Eu vejo da seguinte forma aqui. Saibamos buscar o pensamento divino. Como é que isso acontece, gente? Conversamos com ele. Ah, mas eu não ouço ele falar comigo. Gente, nós sabemos que existem em cada orbe governadores. Mas perto de nosso Pai Eterno existe uma falange de espíritos elevadíssimos que os auxiliam e passam as ordens para os governadores dos orbes nesse universo. Então, esse espera por Deus não é que devemos cruzar os nossos braços, de forma nenhuma. Eu e a Daniela estamos aqui trabalhando para levar um pouquinho do nosso conhecimento para todos. É lógico que é ínfimo. Tem telespectadores muito mais avançados do que nós. E não estamos aqui nos colocando uma coroa de flores, né? Dizendo, nós sabemos tudo. Não. Gente, de forma nenhuma isso vem a nos afetar. Mas eu vou logo para o final, sabia, Daniela? Sabe por quê? Olha, acende a luz do serviço e espera por Deus. Gente, se nós não acendermos a nossa luz aqui interior, como é que se acende essa vela? Ou essa luz? Aliás, nós a temos, não é isso, Daniela? Nós a temos e ela pode estar com um clarão pequeno, mas também pode estar muito grande. Não cabe aqui dizer se eu ou Daniela estamos assim ou assado. Não importa. Isso é foro íntimo de cada um. Né? E a gente vê aqui que, ao acender, você, antes, primeiro, precisa pegar o quê? A caixa de fósforo e o fósforo para você trabalhar o fósforo em cima lá da caixa, lá onde está aqui, para formar o quê? A luz, que é o fogo. Ou acender o interruptor da luz. E como é que nós fazemos isso da gente
da gente. Daniela, me explica isso. Como é que é isso? A gente precisa se movimentar. Exatamente. A gente precisa querer, precisa colocar a nossa vontade a serviço de Jesus, né? Porque é interessante que Jesus, ele não conta com a nossa perfeição, porque senão ele não poderia contar com nenhum de nós. Mas ele conta com a nossa boa vontade. Com a nossa disposição de querer se melhorar e de querer fazer essa divulgação, né? Como você está falando, né? Exato. Como Paulo diz, né? Nós somos as cartas vivas do Cristo. Então, muitas vezes a nossa divulgação ela pode ser até no silêncio mesmo. No silêncio de complacência, de indulgência, né? De perdão ao outro, né? Pelas atitudes do outro, de não julgar o outro. Mas eu concordo plenamente com você. É nesse trabalho que a gente espera por Deus, não no sentido de contemplar, não no sentido de ficar aguardando, por exemplo, Jesus como um salvador, né? Mas no sentido de esperançar. Essa espera, eu acho que ela traz muito esperançar. É no sentido de, eu faço a minha parte, mas eu tenho fé em Deus. De que Deus está em tudo, inclusive em mim. Claro. Esse é esperar por Deus, né? Não é? Aliás, nós temos uma chama dele dentro de nós, né? E aí ele coloca uma coisa que eu gosto muito. Ele colocou e disse assim, trabalhe. O trabalhar é ter o conhecimento, não é isso? E a moralidade. Sem esses dois pilares, gente, a nossa luz vai ficar pequenininha. Mas à medida que formos colocando, ouvindo, colocando em prática, a coisa vai mudando. Você vai se tornando uma pessoa de bem. Aliás, né, Daniela? Daniela. Tudo bem. Aliás, é a base da doutrina, né? Sim. Não é isso? É fazer a pessoa uma pessoa de bem. Melhor do que éramos. Essa é a perspectiva. Não é isso? Não é isso? Se a gente conseguir cada vez caminhar um pouquinho melhor naquilo que a gente... Antes a gente errava sem nem perceber, né? A gente fazia mal ao outro e nem se dava conta de que fazia mal. Depois acho que a gente já foi caminhando e tendo consciência dos nossos atos. Até a gente chegar no momento em que a gente efetivamente se arrepende e pede a Deus, me ajuda, para que eu não cometa mais esses atos com os outros, né? Porque a gente começa a sentir a empatia, que é a gente perceber esse dano no outro, esse sofrimento que a gente causa no outro. Muitas vezes porque a gente acaba também passando por situações semelhantes, sim, que são os sofrimentos e que a gente olha pela perspectiva do aprendizado. Então, através desses sofrimentos, como ele diz aqui em um momento, a doença do corpo é renovação do espírito. Então, muitas vezes são essas dores que vão lapidar o nosso espírito, ou a gente pode dizer que sempre, né? Exceto quando é por missão mesmo. Mas assim, então a gente vai nessa linha da nossa evolução, a gente sai daquele momento tão primitivo, onde a gente não se dava conta de que existia um outro que a gente deve amar e respeitar, e por isso a gente fazia, né, cometia todas as atrocidades, né, da forma realmente mais instintiva ali possível, até a gente chegar nesse momento em que a gente já percebe, não devia ter falado o que eu falei. É a consciência. É a consciência, né? Que é onde está a lei de Deus, não é isso? Não é isso? Então, esse tribunal, ele é interno, né? Durante milênios a gente ficou com aquela ideia, não só de que a gente precisava de um Salvador como algo, assim, predestinado, né? Eu não preciso trabalhar, né? Eu simplesmente vou ser salvo. Mas não, a gente vai vendo com a doutrina que a gente precisa se trabalhar, se melhorar. E é assim que a gente evolui, né? Isso que é o se salvar, né? E a gente salva, nós nos salvamos a nós mesmos, mas sempre no contato com o outro, né? Nunca de uma maneira egoísta. Então a gente vem nesse momento onde a gente vai começando a ter essa consciência
e trabalhando em nós aquilo que a gente precisa melhorar, é a reforma íntima que o Espiritismo tanto fala, até que a gente vai conseguir, antes de errar, antes de agir errado, a gente vai conseguir se policiar, né? Porque são 3 momentos interessantes: o agir, o falar e o pensar. Quando a gente consegue já não agir errado, já é um grande avanço. Quando a gente consegue não falar o que não devia, caminhamos mais ainda. Até que a gente consiga chegar em nem pensar errado, né? Exato. E nem pensar mal do outro, e nem pensar algo que possa, no final, vai se voltar contra nós mesmos. E acho que esse texto aqui, ele fala sobre tudo isso. Exato, Tudo aqui isso. tem uma coisa muito boa aqui. Aliás, complementando de uma certa forma o que você nos disse, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Isso é de uma profundidade, gente. Ah, mas aí você pode dizer assim, não, mas quem está trabalhando sou eu. Tá bem, mas Deus primeiramente está dentro de nós. Ele está, como você disse, através da consciência, nos alertando. Ele não ordena e não pratica nada contra ninguém. Ele simplesmente colocou a chama dele dentro de cada um de nós, não só dos terráqueos, mas também de todos os orbes. Eu não sei como é que lá em Marte, se nós viemos na 3ª dimensão, eles já estão na 5ª, a gente não vai ver ninguém lá. Lógico, né, gente? Está me entendendo? Sim. O povo vai dizer, mas não tem nada lá. Claro, nós estamos na 3ª dimensão, nós vamos ver as coisas da 5ª. Não vai conseguir, gente. Isso é outro papo para uma outra situação, que eu acho muito interessante nos dias de hoje. E aí a gente vê, na frase anterior diz assim, o Criador está igualmente na criação. É claro, isso é óbvio, porque se ele criou, ele é o Criador. E ele mantém isto. Essa manutenção, gente, é que entra as pessoas dos orbes. Os anjos, lá, espíritos elevadíssimos que estão junto a ele, né, trabalham junto para justamente levar, por exemplo, no caso da Terra, levar o melhor possível para o entendimento das pessoas. O que eles querem dizer? Você pode ver que hoje a própria Bíblia, que veio os ensinamentos de Jesus, houve interpolação na Bíblia, mas não houve no pensamento de Jesus. Hoje, vemos igualmente as palavras de Jesus lá. Eu acho isso muito interessante, porque a Bíblia, você sabe disso, que foi feita lá para o ano 300, depois de Cristo. Quer dizer, olha, eu não vou falar, desculpa. Eu ia falar uma coisa aqui, mas eu devo me calar, sabe? Mas a gente, quem canta canta um ponto, sempre aumenta um ponto, não é assim? Não é cantar, né? Mas contar, é para contar. Tá certo. Exatamente. E a gente, não, mas eu quero tomar o comando daquilo ali. Então, tira isso aqui, bota para lá. Lá no ano 610, você sabe muito bem o que aconteceu, né? Aquela rainha disse assim, não, tira esse nome de ressurreição aqui, porque eu sou rainha, eu não quero vir como pobre de novo, não. E tiraram. Isso é história, gente. Eu não estou metendo mal em ninguém. É a história da igreja, tá certo? Mas antes de nós continuarmos, já nos avisaram que temos que fazer um primeiro intervalo, tá certo, Daniela? Então, pessoal, nós temos que fazer um primeiro intervalo. Voltamos daqui a 1 minuto. Até já.
Alô, pessoal. Programa Enfoque Espírita voltando em seu segundo bloco. E eu e Daniela, nós estamos conversando aqui, né? E ela tem outras observações sobre o texto 117. Por favor. Pois é. Esse trecho, né, que Emmanuel traz, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras, ele está no Evangelho, como você disse, de João, capítulo 14, e esse é o capítulo intitulado Jesus é o caminho e a verdade e a vida, né? E Jesus começa esse trecho, escrito por João, falando para todos nós, não se turbe o vosso coração, ou não se perturbe o vosso coração. Acho que é um ponto também importante, porque exatamente quando Emmanuel destrincha para a gente onde está o Criador, né, que está em tudo, inclusive em nós, e que esperar por Ele vai ser exatamente na nossa atividade de serviço, como a própria natureza é, nada é estático, imóvel, né? Mas também o aspecto da nossa fé, né? Esperar por Deus, como Jesus, como Emmanuel fala aqui, e como o trecho traz, é também pensar que não nos devemos perturbar quando a situação é difícil, quando aparentemente a gente passa por alguma situação, por exemplo, material, a perda de um emprego, uma situação, né, de às vezes até você não conseguir prover sua família materialmente daquele mínimo, né? Mas ter a fé de que tudo isso vai nos ser dado à medida, né, de que a gente também fizer por onde, né? E que, como você estava falando, existem muitos espíritos e muitos seres encarnados e desencarnados que estão aqui para nos ajudar. Então, nós vamos trabalhando, mas uns trabalham pelos outros. À medida que podemos um pouco mais, podemos auxiliar um pouco mais. Então, aqueles que nos precederam nessa linha da evolução que eu estava comentando, eles também vão nos ajudando. E isso é que é evoluir. É você ter mais condição de ajudar o outro. Então, é muito bonito a gente pensar que a nossa evolução ela é individual, mas é coletiva ao mesmo tempo, porque ela só se dá no coletivo. Que ótimo, muito bem posto, muito bem posto. Quer fazer mais alguma situação? São muitas coisas aqui, né? E aquilo que aparentemente às vezes a gente olha e pensa, né? Como é que a gente veio de uma única célula, né? Como ele fala aqui da criança recém-nata. Se a gente pensar ainda antes, era uma única célula. Hoje a gente tem trilhões de células. Como é que aquela uma única célula já continha tudo o que biologicamente a gente ia precisar? Parece tão pequeno, uma semente. Parece tão pequena, e ele fala, né, que ela está desfigurada pelos insetos daninhos. Mas olha que bonito, se a semente ficar intacta, ela não germina. Não germina. Ela precisa ser destruída para ela poder germinar. Então, aparentemente, às vezes, as situações elas são ínfimas, né, parece que dali você não vai alcançar nada, não vai surgir uma situação melhor. Mas Deus está em tudo. Claro, claro. E a gente tem que ter essa fé de acreditar que aquela atitude pequena, aquela situação que aparentemente, né, nosso trabalho que pode ser tão pequenininho, né, ele pode render bons frutos. Bom. Aliás, sempre o faz, né? Não é? Sabe? Porque, lembrando do primeiro bloco, a nossa consciência nos empurra, empurra entre aspas, tá, gente? Para uma coisa que vai nos trazer uma satisfação muito grande. A gente percebe em todos os lugares que a gente vai. Sábado passado, eu fui ao MEP, né? Lá, foi aniversário lá da UMEP, e teve um senhor que falou muito bem, falou sobre a caridade. Alexandre Pereira, lá do SERJ. Por um outro ângulo que até então a gente se vê, mas muito pouquinho. Mas, para que aquele senhor fosse chegar lá,
o que se trabalhou por trás, sabe? É exatamente o que você falou aqui da célula. Logicamente que a célula é uma coisa minúscula. E a UMEP é um órgão muito grande, sabe? Para se ter um evento, o que se movimentou por trás? A última coisa a chegar são os convidados. Claro, não é isso? E aí encontrei a Filomena e Daniela atrás do balcão, espavoridas, coitada, porque está perto da cantina e tem uma livraria excelente. E aí, aquela confusão, é um, é outro, e não sei mais o quê. E eu querendo conversar com ela para ela vir ao programa. O que aconteceu? Não, vou sim, espera um instantinho. E ela continuou o seu trabalho. Não, deixa ela trabalhar. Não é isso? Então, aí entramos já num outro patamar. Não é isso? E esse patamar seria a UMEP. Há quanto tempo que você está lá, Daniela? Eu entrei lá em 2 de janeiro de 2016. Tá e eu nunca mais saí. E Eu não... já era espírita, sou espírita desde os meus 16 anos. Certo. E aí quando eu entrei, nunca mais saí. E aí a gente lá tem várias atividades, né? E eu tenho algumas, como, por exemplo, a livraria. Imagina esse algumas. Alguém grita, tem que ligar a bomba d'água. Pode deixar que eu vou. Vai lavar a Daniela. Ah, não, aí é Fernando. Gente, Fernando é o esposo dela. Fernando Furtado, isso. Não é isso? Ele tem um escritório lá de despachante para legalização de automóveis, tá? Da 16 de março. Despachante Vedovani, não é isso? Agora é João e Fernando Furtado. João e Fernando Furtado. Ok, gente? Qualquer coisa. Aí um abraço para ele aí, sabe? Porque nós trabalhamos juntos, sabia? Quando foi isso? 1996. 1996. E criamos um vínculo e a gente brinca muito com o outro, sabia? Mas lá na UMEP é isso, né? Somos todos amigos, né? Muitas pessoas. Então, como é que as reuniões públicas, as atividades de lá, por favor? As reuniões públicas, né? Como o nome diz, fiquem à vontade, são abertas inclusive aos não espíritas, né? Que querem conhecer a doutrina. Sim. Segundas à tarde, a partir de 2h30, de 2h30 às 3h30. E sempre depois da reunião pública tem o passe e a água fluidificada. Certo. E antes já começa o atendimento fraterno, a pessoa que quer lá, quer conversar, quer ouvir, quer falar sobre os seus problemas. Aí temos também as quartas-feiras à noite, às 8h da noite, de 8 às 9. E aos sábados, como foi essa, né, que você foi, que é de 3 às 4 da tarde. E temos muitos estudos, para quem está começando, para quem já tem mais anos aí de estudo na doutrina. Então, a gente vai começar agora o estudo sistematizado da doutrina espírita. Certo. Todo ano começa uma turma nova. Uhum. E esse estudo ele vai acontecer, a gente tem 3 frentes. Uma segunda à noite, 7h30, aí é de 7h30 às 9h. Uma na quinta à tarde, 2h30 às 4h. E uma aos sábados, de 4h30 às 6h. Então, depois da reunião pública. Depois da reunião pública. Olha só que interessante. Muita gente fica direto. Sim. Porque vai ali para a livraria, né, que agora é um café literário. Fica ali, lê um pouquinho, toma um café, conversa. Aliás, gente, tem uns doces ali. O pessoal coloca... Que é uma delícia. Capricha, né? Helena Milha capricha. Olha... Eu que sou diabético, não posso muito, mas eu como com os olhos. Então, além
dessas atividades de cursos, vocês têm outras atividades, vamos supor, atendimento fraterno nas casas das pessoas, se é que tem, não tem? Aí a gente tem o coral de visita. O coral. O coral de visita que vai aí fazendo a inscrição, né, para agendamento, melhor dizendo. Aí o coral de visita que está sob a responsabilidade da Delma, né, Delma Moura. Aí ele vai às sextas-feiras à noite. Mas a gente tem atividades lá na casa que também são para atender essas pessoas. Por exemplo, segunda à tarde, depois da reunião pública, às 4 da tarde, tem esse que a gente chama de grupo de vibração, o coral de vibração, certo. Que aí a pessoa vai até lá e tem toda uma parte de música, é coordenado pela Rosângela. Pela Rosângela, e aí lá na casa, junto com a Sandra Sena, o André Pezente, então as pessoas fazem ali a vibração pela música. Entendi. Né? E tem ainda esse auxílio mais interno, que a própria Elisa participa na quarta-feira, mas aí é interno, você deixa o nome com a pessoa. Certo. O atendimento fraterno, como eu disse, sempre antes das reuniões públicas, né, e durante as reuniões públicas. E a gente tem também as atividades artísticas, né? Que você viu no sábado, o coral. Aliás, isso está disponível no canal da UMEP, no YouTube. Então, quem quiser assistir a palestra com Alexandre Pereira e as músicas do coral. Certo. O coral é toda sexta-feira, quem está à frente é o Guilherme Moura, toda sexta a partir das 18 horas. E a gente tem também atividades de teatro, que aí são os grupos tanto ligados à mocidade quanto os adultos. Adultos, E de vez em quando a gente está aí, levando a peça para outros lugares, né? Então, na realidade, vocês só têm um dia de descanso, é isso? Que seria o domingo? É por aí. Gente, olha só. É um convite. Se quiserem participar, tem situações de segunda a sábado. Tem mesmo. Fora a assistência, né? Que a gente ainda tem assistência social, que está sob a responsabilidade da Gina. Sim. E aí a gente tem distribuição de cestas, né, de mais ou menos 80 famílias. 80 famílias, que maravilha. E ali tem essas divisões, né? Com terceira idade, com gestantes, com os assistidos, a evangelização, que eu não comentei, né? Evangelização tanto de crianças quanto de adolescentes, né? Que é a mocidade. Aí é quarta à noite. E sábado à tarde. Em geral é no mesmo horário da palestra, porque aí os pais podem ficar na palestra. Entendi. E eu esqueci de falar que a gente ainda tem turma de estudo também quarta à noite. Olha! É por isso que é importante a gente pensar nesse coletivo, né? Como é que é importante todo mundo trabalhar, né? Pois é. Porque é muita coisa para todo mundo dar conta, né? É uma terapia ocupacional, não é isso? É claro, gente. Porque, olha, se você estiver dentro da UMEP, duvido que você vai pensar assim, fulano está falando mal de mim. Não tem tempo, gente. Que não bom, tem né? tempo. Graças a Deus. Então você está fazendo o quê? A sua vida é igual um copo com água, né? Sujo. O copo, a água está suja. Você vem com o evangelho limpo e joga a água ali dentro. Lógico que vai transbordar, né? Mas à medida que vai caindo coisas boas ali dentro, vai renovando e vai limpando. Vai limpar tudo? Não. Por quê, gente? Porque as nossas dívidas do passado, que sempre vai ter uma sujeirinha lá para ter que ser limpa. Mas aí você pega o copo, vai lá na torneira, lave o copo e toda vez quando entrar ela não bebe, você toma aquela água maravilhosa, fluidificada. As pessoas, mas isso aí faz bem. A água faz bem. Mas o importante, né? Aliás, tem um japonês que fez uma experiência. Ele colocou água normal e uma água com a imposição das mãos.
A água normal estava com micróbios. A outra estava com cristais se formando ali dentro. Simplesmente maravilhoso aquilo. Então você vê que mesmo quando está na sua casa, você mesmo pode fazer, gente. Olha, bote a mão por cima, se eu estou lhe abençoando essa água. Pronto, gente. É a nossa vontade. É o nosso movimento. De querer fazer uma coisa boa, né? Como é que tudo muda, né? Começa pela gente. Pela gente. Não Sabe? precisava nem ter a mão, né? Porque o nosso pensamento, o nosso desejo. O que é o evangelho no lar, se não isso, né? A gente procurar trazer para o nosso lar essas vibrações de amor, né? Que nos ajudam. A gente pensa que a gente, às vezes, está, né, pedindo por alguém e que isso vai só para esse alguém, mas isso começa em nós. Como a coisa ruim começa em nós, a coisa boa começa em nós, né? Pior que é o nosso pensamento, né? Por isso que essa é a responsabilidade, né? Pois é. E o interessante, gente, que veja, tudo são caminhos que te levam à percepção de alguma coisa que está acontecendo a seu lado e você não percebe. Como é que acontece isso? Vamos supor que você está cantando uma música. O que acontece dentro do seu cérebro, gente? Acontece duas coisas. Você lembra da letra e da música. Pagou as tuas contas? Não. Afastou teus inimigos? Não. Você, se você estuda, tirou nota 10 na escola? Não. O que aconteceu ali? Você criou um espaço de tempo na sua cabeça para lembrar só de uma coisa, aliás, de duas coisas, né? Da letra e da música. Então você quebrou aquele bloco negativo que estava te pressionando para tinha que tirar 10, tinha que fazer isso, tinha que pagar as contas, cadê o dinheiro? E de repente fala assim, não aconteceu nada, mas eu estou mais calmo. Olha como é que... Agora você imagine isso você fazendo em casa. Ou pode ser na rua, não tem... o pessoal vai te achar maluco, não, mentalmente, né? Pode ser mentalmente. Mas não tem problema. Agora você imagina uma congregação toda virada para a recepção. Primeiro não. Primeiro você tem que estar à disposição da recepção daquilo que vem da parte espiritual. Você sai dali e você assim, caramba, que coisa boa, um calor que estava no sábado, gente. Você, todo mundo aqui em Petrópolis, né? Mas uma maravilha, alguém cheia. Reclamou e a casa lotada, cheia. Tudo ocupado. Sabe por quê, gente? Porque as pessoas querem o bem. É isso. As pessoas querem o bem. Não importa se está chovendo, se está com sol, nada. Mas o importante é ouvirmos. Aliás, o ditado diz, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Tanto você vê a doutrina vir e fala assim, olha, modifique-se. Eu falei, não, mas espera aí, por que eu tenho que modificar? Em quê? Nisso. Então, é agora. Vamos lá. Chega, alô pessoal, bom dia. Você não conhece ninguém, mas dá bom dia, boa tarde, boa noite. Já começa uma elevação de sentimentos que você joga em cima daquele lugar onde você está chegando. Tu imagina, você vai para um lugar, você chega com a cara amarrada. Não quero conversa, né? Gente, o pessoal diz assim, aquilo é imediato. Vem uma coisa contra e negativa. Sim. Agora, quando você chega, quando você diz assim, esse está feliz da vida. Ó, pronto, já veio uma coisa boa.
Mas, Daniela, nós temos que fazer o segundo intervalo, tá certo? Nós temos que fazer um segundo intervalo, voltamos daqui a 1 minuto. Até já, pessoal. Alô, pessoal, o programa Enfoque Espírita voltando em seu terceiro bloco. E no bloco anterior foi, sabe, um tumulto de palavras que saíram daqui e de lá a favor. Mas você estava falando alguma coisa nesse intervalo a respeito de... Respeito à sua colocação, que eu achei muito importante, né? É uma colocação assim, a gente está atento ao outro, né? Quando a gente está numa atividade como a gente estava comentando aqui, que foi uma atividade festiva, como na UMEP, de tantos trabalhos, mas estarmos atentos ao outro, porque não adianta a gente só se preocupar com as nossas contas. Você estava falando, né? Como é que é importante um momento ali em que você para cantar uma música, para pensar na melodia e na letra dela, e o quanto isso te abençoa. Aquele momento você respira, né? Você esquece eu costumo pensar assim, que a vida nessa sobrevivência que é tão importante, e a gente vê no Livro dos Espíritos, a lei de trabalho, a lei de progresso, que é importante esse movimento de sobrevivência, né? E é claro, e tem a ver com o que a gente conversou aqui a respeito do Palavras de Vida Eterna, mas se a gente só pensar assim, a gente fica vivendo só numa horizontal, sem estar antenado com essas antenas verticais em relação à nossa própria essência, que é espiritual. Né? Porque nós somos seres espirituais vivenciando experiências carnais e não o contrário. Né? Exato. Então, estarmos atentos, quando a gente fala em estar atento ao outro, é também estarmos atentos à própria espiritualidade, aos benfeitores espirituais, àqueles que zelam por nós, àqueles que nos compreendem, porque nós sabemos, né, como é que é difícil aqui dentro. Cada um de nós, quando vai se olhando, quanto mais consciência a gente vai tendo, né, de nós mesmos, a gente sabe como é que é difícil. Mas a gente tem seres que zelam por nós que não nos julgam e que procuram sempre nos levar para a melhor escolha, porque o livre-arbítrio é nosso. Sim. Mas eles estão sempre fazendo isso. Então a gente vê, como você estava comentando, né? Num momento como esse, em que a gente para e tem esse momento de uma música elevada, olha quanta coisa a gente movimenta. Exato. E que começa em nós. Exato. Por isso que a gente diz, né, que o bem que eu faço ao outro, ele se volta para mim. Porque, na verdade, ele começa em mim. São essas vibrações boas. Então, que a gente possa, eu penso, né, que a gente possa sempre substituir um pensamento mau por um bom. Os maus estão aí assim, né? E só nos fazem mais mal. Então, substituir por um pensamento bom, que pode ser uma música. Exato. Que pode ser ouvir o outro. Porque quando a gente ouve o outro, a gente esquece também a nossa conta ali não paga, né? É um espaço de tempo. Não é isso? Exato. Quanta coisa a gente pode fazer que vai nos ajudar, mas que naquele momento a nossa preocupação é o outro. Então, é estar atento ao outro. E tudo isso vai formando essas antenas verticais. Ou seja, a possibilidade de a gente estar aqui na vida,
da gente sofrer, da gente passar por aquelas atribulações, por tudo que a gente precisa passar, mas de uma maneira mais suave, né? Sabendo que tem um propósito e sabendo que a gente pode fazer algo pelo outro. Eu tenho refletido muito sobre uma frase que está no preâmbulo, no prefácio do livro Ave Cristo. E Emmanuel diz ali assim: a ideia divina requisita braços humanos. E veja bem, eu já li esse livro várias vezes, provavelmente você e quem está em casa também. Mas a última vez que eu li, e isso tem mais ou menos um mês, eu fiquei parada nessa frase, porque eu fiquei pensando, olha que coisa linda. Para que tudo isso aconteça. Precisa da gente. Da gente. Com as nossas dificuldades, com as nossas imperfeições, né? com essa parte tão ínfima que a gente se coloca, né? Olha, eu não acho que seja tão ínfima, não. Mas é com isso que Deus mas conta. Exato, mas graças a Deus que... O que seria de Jesus sem todos os seus discípulos ali? E a continuidade de tudo isso? Claro que Jesus é Jesus, mas eu digo, até ele precisou de um coletivo imperfeito. Mas olha quanto aqueles seres fizeram, tanto que a gente está lendo o Evangelho de João hoje, né? Exatamente, exato. Aliás, outro dia, e rapidinho, me disseram o seguinte, eu falei assim, interessante que eu estava com duas palavras na cabeça, apóstolo e discípulo. Você sabe qual é a diferença dos dois? Eu, a princípio, não... Eu falei assim, olha, foram os 13 de Jesus, os 13 apóstolos. Porque depois de Judas, teve Matias, né? Aí, eu falei assim, olha, eu não tenho o Aurélio aqui comigo, sabe? Mas, realmente, eu acho que seria a mesma coisa. Ele falou assim, não. Eu falei assim, então me explica isso. Apóstolo foram os 12 e mais Matias. E os discípulos, quem são? Somos nós. Olha, eu não tive palavras para dizer, sabe? Eu falei assim, não, eu, discípulo de Jesus, gente, com todos os meus enganos, erros, ele ainda me chama de discípulo. Então, eu tenho alguma coisa de muito bom comigo. Não só, eu estou falando porque a pessoa falava comigo. Uhum. Eu falei, mas você também tem. Eu falei assim, é lógico que nós temos. E ele repetiu 3 vezes, é lógico que nós temos. E depois eu falei, mas por que você repetiu 3 vezes? Porque é lógico. É com a gente que Deus sabe? conta. Porque às vezes você precisa levar uma sacudidela para você, opa, peraí, por que ele fez isso? Ah! Aí vem a nossa consciência. É lógico, Luiz, porque ele é o nosso governador. Ele só quer o nosso bem. Se nós fazemos alguma coisa errada, ele vai dizer assim, olha... Ele só diz, olha, ou veja, eu já diria outra coisa, vou puxar a tua orelha. Ele vai esperar, É lógico, né? que ele não faz isso, não é isso, gente? É lógico que ele não faz. Mas ele olha, a espiritualidade comigo deve dar gargalhadas, Daniela, sabe? Porque tem coisas que a gente faz, assim, e errei de novo, né? Aí fala assim, vocês estão dormindo aí em cima, hein? Era para mim não ter errado. Eles devem... O que eles vão falar para mim? Eu falei assim, estávamos dormindo sim. Não é? Mas, infelizmente, Daniela, nosso tempo terminou.
tá certo? Quero agradecer muito a sua vinda aqui. Foi muito bom. Não vai ser somente esta. Claro, não vai ser somente essa. Tem o número do seu telefone e vamos nos entrando em contato para que, de repente, alguém falte, você vem substituir. Pode ser assim? Vai ser um prazer. Então tá certo. Eu que agradeço, tá? Muito obrigada. Ok. As suas considerações finais, por favor. Eu agradeço a oportunidade de a gente falar de Jesus, falar do Espiritismo e pensar, né? Porque é interessante quando a gente fala, como você estava falando lá atrás, a gente que está aqui é o primeiro a pensar sobre tudo que a gente está falando e pensar dentro de nós mesmos, né? Então, só tenho que agradecer a oportunidade de estar aqui conversando, uma conversa ótima entre amigos, né? Falando sobre esses temas tão bons, tão salutares, tão necessários, né? Nesse corre-corre do mundo, nessa vida agitada, né? Com tantas atribulações, com tantas coisas, que a gente possa cada vez mais ter tempo para pensarmos nas nossas escolhas, para pensarmos na nossa vida e na nossa espiritualidade. Porque a hora que a gente vai, a gente não sabe. E como dizia Kardec, a gente tem que estar pronto. E pronto não de uma maneira mórbida, mas de uma maneira de paz, de espírito, né? de consciência tranquila. Perfeito, perfeito. Então, que a gente possa se preparar a cada momento. Isso aí. Muito obrigada. Pessoal, nosso tempo está terminando, né? E agradecendo a presença da Daniela Frei, que foi excelente, gostei muito. E vão vir outras vezes também, que ela tem muita coisa boa para nos dizer. Que Jesus nos abençoe, nos dando paz, equilíbrio e tranquilidade. Até a próxima semana. Grato por tudo, se Deus quiser. TVC, a TV do Correio da Manhã.